Ele era respeitado, poderoso e vitorioso em batalhas. Seu nome era conhecido, sua autoridade era temida, mas nada disso conseguiu curar o que ele escondia. Naamã era comandante do exército da Síria, um grande homem diante do seu senhor, usado para vencer guerras e liderar exércitos. Por fora, força. Por dentro, uma ferida silenciosa, a lepra. Uma doença que não escolhe posição, não respeita títulos e não se curva diante de autoridade. Quantas pessoas hoje vivem assim, fortes em público, respeitadas, admiradas, mas lutando em silêncio com dores que ninguém vê? Naamã tinha tudo o que muitos desejam: poder, influência, reconhecimento. Ainda assim, deitava-se todos os dias, sabendo que havia algo que ele não podia controlar. Nem dinheiro, nem posição, nem conquistas foram capazes de curá-lo. Isso nos ensina uma verdade dura, porém necessária. Há batalhas que não se vencem com força humana. Às vezes, Deus permite uma ferida exatamente no lugar onde achamos que somos fortes, para nos lembrar que dependemos dele. E então, de forma inesperada, a esperança surge de onde ninguém imaginava. Não vem de um rei poderoso, não vem de um grande profeta ainda, mas de uma voz simples dentro da própria casa de Naamã. Uma serva, alguém sem status, sem posição, aponta para um caminho que pode mudar tudo. Porque muitas vezes Deus começa a transformação usando instrumentos que o nosso orgulho rejeita. E a jornada de Naamã está só começando. O homem poderoso ainda precisa aprender que a verdadeira cura começa quando somos humildes o suficiente para ouvir a direção certa. Aquela palavra simples não saiu da mente de Naamã. A ideia de que havia um profeta em Israel começou a confrontar tudo o que ele acreditava. Ele estava acostumado a ordens, não a conselhos vindos de pessoas pequenas. Ainda assim, a dor falou mais alto que o orgulho. Naamã parte em direção a Israel, levando cartas, presentes, prata, ouro e roupas finas, uma comitiva imponente para impressionar o rei e o profeta. No coração dele havia uma certeza silenciosa. Se a cura existisse, precisaria ser comprada ou conquistada. Quantas vezes nós também fazemos isso? Tentamos negociar com Deus, oferecer algo em troca, achando que a bênção precisa ser merecida. Ao chegar, Naamã procura o rei, esperando uma solução grandiosa. Mas o rei se desespera, pois não pode curar ninguém. Isso revela outra verdade. Nem toda autoridade humana ou espiritual tem resposta para a dor da alma. Nem todo poder é capaz de restaurar o que o coração precisa. É então que o nome de Eliseu surge. O profeta manda chamar Naamã, não para exaltá-lo, mas para mostrar que há um Deus em Israel, um Deus que age segundo sua própria vontade. Naamã chega com cavalos, carros e comitiva. Ele espera ser recebido com honra, gestos solenes, palavras impactantes, talvez até um ritual impressionante. Mas Eliseu não sai para encontrá-lo. Apenas envia um recado simples: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada. Para alguém tão importante, essa ordem parece quase uma afronta. O homem que venceu exércitos e conquistou cidades sente-se humilhado. Nesse momento, a batalha deixa de ser contra a lepra. Ela agora é contra o orgulho. Naamã se ira. Ele se sente desrespeitado. O problema não era o rio, nem o profeta, nem a ordem. O problema era que Deus não agiu do jeito que ele esperava. Quantas bênçãos deixamos de viver porque Deus não age conforme nossos planos? A cura estava perto, mas Naamã ainda precisava decidir. Confiaria em Deus ou continuaria confiando em si mesmo? A ira cresce e ele vira as costas, pronto para ir embora. Afinal, rios melhores não faltavam em sua terra. O Jordão parecia pequeno demais.
simples demais, indigno de alguém como ele. Mas antes de partir, algo acontece. Seus servos se aproximam, não com força, não com autoridade, mas com sabedoria e humildade. Eles dizem: Meu Senhor, se o profeta tivesse pedido algo difícil, não faríamos. Por que então não obedecer quando ele pede algo tão simples? Aquela pergunta atravessa o coração de Naamã. Às vezes, Deus usa pessoas simples para impedir que cometamos grandes erros. Naamã para, ele pensa, ele decide descer até o Jordão. Cada passo em direção ao rio é uma luta interna. Ele tira suas vestes, expondo suas feridas. O homem poderoso agora está vulnerável. Naamã entra nas águas, não porque entende, mas porque escolhe confiar. Uma vez, 2 vezes, 3, 4, 5. A dúvida cresce, mas ele continua. 6 vezes, ainda nada. Quantas pessoas desistem exatamente um passo antes do milagre? Naamã mergulha pela 7ª vez. Nesse momento, algo extraordinário acontece. A obediência alcança o ponto da fé. E quando a fé encontra a obediência, Deus responde. O que antes era lepra começa a ser transformado. A promessa está prestes a se cumprir. Porque Deus honra quem decide obedecer, mesmo sem entender tudo. Ao sair das águas do Jordão, Naamã observa o próprio corpo. A pele marcada pela lepra agora está limpa, restaurada, suave, como a pele de uma criança. O homem que entrou doente sai transformado. Não foi o rio que curou Naamã. Foi a obediência à palavra de Deus. Ele retorna até Eliseu, não com ouro, prata ou presentes luxuosos, mas com um coração humilde e quebrantado. Pela primeira vez, Naamã não se apresenta como general ou comandante poderoso, mas como alguém que reconhece a verdade. Agora sei que não há Deus em toda a terra, senão em Israel. A maior mudança não aconteceu na pele, mas no coração. Naamã aprende que Deus não se compra, não se impressiona com posição e não negocia com orgulho. Deus responde à fé simples e à obediência sincera. Quantas vezes buscamos milagres, mas rejeitamos o caminho que Deus escolhe? Queremos cura sem humildade, transformação sem entrega, respostas sem paciência. Mas a história de Naamã nos ensina algo fundamental. O milagre acontece quando descemos do pedestal, quando deixamos o orgulho de lado, quando entramos no Jordão da obediência. E essa lição vai além da lepra ou do rio. É sobre a vida inteira. É sobre como reagimos quando as soluções que esperamos não vêm na forma que imaginamos. Deus pode nos pedir algo simples, aparentemente insignificante. E é nesse simples que a transformação acontece. Enquanto Naamã refletia, ele lembrava das palavras da serva em sua casa. A humildade e a simplicidade podem apontar o caminho mais certo. Quantas vezes ignoramos essas pequenas vozes e perdemos bênçãos? Quantas vezes esperamos grandes sinais, grandes milagres, sem perceber que Deus trabalha de formas discretas, mas poderosas? O milagre acontece na fé, que se manifesta em ação, na obediência que se mantém mesmo diante da dúvida. Cada mergulho de Naamã representou não apenas uma lavagem física, mas um passo em direção à confiança total em Deus, até que o último mergulho se tornou o ponto de encontro entre fé e obediência. E então, a promessa se cumpriu. Hoje, Deus ainda age da mesma forma. Ele ainda cura, transforma, restaura e renova. Talvez Ele esteja te pedindo algo simples, algo que exige apenas confiar, algo que desafia seu orgulho, sua lógica ou seu medo. Talvez Ele queira restaurar não apenas o que é visível, mas o que ninguém vê, seu coração, sua fé, sua esperança. Você está disposto a obedecer, mesmo quando não entende? Está disposto a mergulhar no Jordão que Deus colocou diante de você, mesmo que pareça simples ou insuficiente?
Porque a verdadeira cura, a verdadeira transformação, começa quando confiamos totalmente em Deus, mesmo sem ver todas as respostas, mesmo sem controlar o resultado. E quando confiamos, algo extraordinário acontece. Ele transforma não apenas nossas circunstâncias, mas também nosso coração. Ele nos ensina que milagre verdadeiro não é apenas mudança externa, mas uma renovação completa, profunda, que nos torna mais próximos dele. Se essa mensagem falou com você, não saia agora. Curta este vídeo, siga o canal Arquivo da Bíblia e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda cura, transforma e restaura vidas todos os dias.